Oi, gente, eu vou mostrar para vocês a Sâmia Bonfim detonando o Ricardo Salles e o Luciano Zucco, mostrando que quando ele era ministro, defendia madeireiros, agora está defendendo grileiros. Sim, o Ricardo Salles e o Luciano Zucco, dois deputados bolsonaristas, invadiram um assentamento de pessoas ligadas ao MST para dizer que eles não eram os verdadeiros donos daquele espaço, que eles tinham que ser colocados para fora. Eles assediaram essas pessoas, só que eles estavam levando do lado deles uma tal de Nancy, que na verdade é uma grileira que não é a verdadeira dona daquela terra também não, que aquela terra é uma terra para reforma agrária. Mas, e essa Nancy nem pagou pela terra. Isso tudo vai ficar demonstrado pela Sâmia Bonfim. Enfim, vamos ver e depois eu teço mais alguns comentários. No Paranapanema foi feita uma diligência. Uma das fazendas, ela foi invadida pela senhora Maria Nancy, que inclusive acompanhou os deputados nessa diligência. Essa aqui, vocês me perguntaram que era dona da fazenda, essa senhora aqui. Ela esteve presente na diligência, assediando os acampados, dizendo o seguinte: tem dono aqui, tá? Se quiser ficar em paz, vai juntando a malinha e saindo. Por que não você está? O pedido de reintegração de posse dela foi negado mais de uma vez. Aliás, ela dizia que a terra era produtiva e nós pegamos algumas imagens, deputada Gleisi, do dia, né, da ocupação do movimento. É um mato. Tudo mato tomado. Acontece que os deputados, eles foram fazer uma diligência assediando esses acampados, né? Você negaram o mandato aqui? Não, você tem título de propriedade? Achando que eles iam encontrar o que ali? Não tem ninguém. Tá vazio. Aí é casa própria dele, né? É residência. Mas ele não tá aqui, ele tá trabalhando. A gente não tem o direito de segurar o cadeado dele. Se espantaram de que em plena segunda-feira à tarde, quando invadiram o barraco das pessoas, não tinha ninguém ali dentro. Vocês acham mesmo que a população brasileira pode se dar ao luxo de ficar segunda-feira à tarde fazendo o quê? Dormindo? As pessoas trabalham. Entraram na barraca das pessoas. O senhor autorizou a entrada dele? Então, por favor. Amigo, não foi autorizada a sua entrada aqui na residência, por favor. Cometendo abuso de autoridade, inclusive, porque não havia autorização para isso. Se aquilo é a moradia daquelas pessoas, ninguém pode entrar na casa de ninguém indevidamente. Quem é o invasor mesmo? É o deputado federal Ricardo Salles e o Luciano Zucco, que invadiram a casa de pessoas sem autorização judicial para isso, e estavam apoiando uma grileira. Isso mesmo que você ouviu. Uma grileira que financiou a campanha deles, que ajudou na campanha deles. Se vocês têm dúvida por que tem gente bolsonarista querendo caçar o mandato de deputados como a Sâmia Bonfim, é porque ela está colocando o dedo na ferida e apontando essas coisas. Vocês mesmos dizem, saem espalhando por aí que seríamos nós que fazemos isso. Foram vocês que fizeram, hein, deputado Salles? Se quando era ministro atuava para defender madeireiro, agora como deputado atua para defender grileiro de terra, invasor de terra, que foi o que os senhores foram fazer ontem no ponto. Pois bem, deram com a cara na porta, não encontraram nada que gostariam. Pois é, gente, pois é. Eu vou até mostrar um outro vídeo da Sâmia em que ela detalha isso um pouco mais. Antes disso, eu queria dizer para vocês que vai estar um abaixo-assinado no comentário fixado desse vídeo. Para vocês, eu já assinei, para vocês assinarem para Lula não entregar o Ministério da Saúde ao Centrão, né? Manter lá Nízia Trindade Lima. Vocês sabem que o Arthur Lira quer porque quer o Ministério da Saúde, né? Eu não acredito que Lula vai fazer isso, mas é bom a população mostrar com força que não admite que o Ministério da Saúde seja entregue ao Centrão, que seja entregue ao seu Arthur Lira e seus apaniguados, né? Enfim, aqui a Sâmia detalha ainda mais esses absurdos envolvendo o Ricardo Salles e o Luciano Zucco. Vamos ver e depois eu teço alguns comentários. Deputada Sâmia. Vou somar com tempo de líder, presidente. Presidente, foi mostrado um vídeo que, em tese, era sobre a diligência, mas tinha vídeos sobre outros acontecimentos
que nos trouxe bastante riso, inclusive, mas eu quero fazer algumas considerações sobre ele. Primeiro, há uma série de acusações, mas interessante que não teve apresentação de absolutamente nenhuma prova. Aliás, há inquéritos em curso sobre essas acusações. E sabe qual foi o resultado judicial desde a diligência até hoje desse inquérito? Todos que estão sendo acusados foram soltos pela Justiça, receberam habeas corpus. Então é isso. Várias pessoas fazem acusações sobre outras pessoas e essas pessoas, semana seguinte, são soltas pela Justiça. Essa é a primeira observação. Segunda, é importante fazer uma pesquisa sobre a documentação dessas supostas propriedades dessa senhora Nancy, que, aliás, apareceu muitas vezes. Depois observem. Quem? A campanha de quem que essa senhora Nancy ajudou a construir lá no Pontal do Paranapanema? Porque ela foi a estrela desse vídeo, né? Uma prestação de contas à altura do trabalho que ela prestou nas eleições de outubro. Mas vejam só vocês, a gente foi atrás dos documentos dessa terra que ela reivindica ser dela. Primeiro, que os perímetros 14º e 16º do Pontal do Paranapanema, houve uma decisão judicial pela ministra Carmen Lúcia, delimitando aquelas como terra devolutas. Portanto, são terras que não podem ser comercializadas. Terras que não podem ser comercializadas e terras de reforma agrária. Os assentados estavam lá adequadamente. Mas, enfim, vamos lá. São terras que, de acordo com a Constituição, devem ser destinadas para a reforma agrária, Constituição Federal e Constituição do Estado de São Paulo. Segundo, ainda assim, justamente por um processo de invasão e de grilagem de terras, há documentos que, em tese, comprovam a posse dessas fazendas, né? A Fazenda Santa Mônica, está no nome, sabe de quem? Pedro Julião Freire Lemos com os dependentes. Pedro Julião, Fernanda, Juliana e Luciana. Eu falei, uai, quem é essa senhora Maria Nancy, né? Por que ela está reivindicando a posse, a propriedade? E aí a gente encontra uma decisão judicial do senhor Marcos Caires Luz, que é juiz de direito a partir de uma reivindicação que a senhora Nancy fez dessas terras. Mas sabe o que aconteceu? Ela não pagou por essas terras. Aqui tem a decisão dele, que indefere o pedido, diz que tem uma irregularidade. Aliás, todos os documentos estão à disposição. Se algum dos deputados estiverem duvidando, está aqui em mãos, mas também tudo público. Ela não pagou o valor que ela deveria para o senhor Julião, de R$2.400.000. Então, vejam só vocês. A senhora não é dona da terra, não pagou pela terra que ela diz que ela é posseira, tem uma decisão judicial negando que essa terra seja dela. Há 2 pedidos de reintegração de posse que foram negados pelo... Ela não pagou para o outro, que a gente nem sabe se é grileiro ou não, mas enfim, provavelmente sim. Mas nem o documento que ela diz que comprova que a terra é dela não comprova, pelo contrário, a reintegração de posse dela foi negada e ela estava com 2 deputados do lado dela assediando assentados do MST para tentar expulsar eles de uma terra que ela quer roubar, que é o que parece. E esses deputados se prestaram esse papel, sabe por quê? Porque foram ajudados por essa gente a chegar ao poder. Pelo Supremo Tribunal Federal, justamente porque ela não conseguiu apresentar documentação de que a terra é dela, e aí ela vai lá e arma uma encenação junto com seus amigos deputados, os quais um deles ela fez bastante campanha, durante o processo eleitoral para ir lá assediar os acampados para dizer que a terra é dela. Aliás, sabe o que eu achei bastante interessante? Num dos pedidos que ela mesma fez de reintegração de posse, tem fotografias, e eu quero que vocês vejam, todos os documentos estão aqui nas minhas mãos. Fotografias da fazenda que ela disse que era hiperprodutiva. Gente, só tem mato. Fotos que ela mesma apresentou do dia da ocupação pela FNL. E aí o mais engraçado de tudo isso é que houve muitos outros registros do dia dessa diligência, de invasão de propriedade, de assédio, de abuso de autoridade. Houve mais um inquérito que o delegado apresentou, que foi sobre formação de milícias rurais por parte de fazendeiros que abriram fogo contra os acampados. E o relator se esqueceu de apresentar isso no relatório dele. Ou seja, mais uma vez comprovando a tese que nós apresentamos desde o início. Isso aqui é um circo armado para tentar enganar a população, mas os efeitos estão sendo contrários aos interesses de vossas excelências. Com a palavra, deputada... Excelente, Sâmia, excelente. Jogue duro mesmo para cima
desse pessoal, né? Excelente a fala de Sâmia Bonfim. E se alguém tinha alguma dúvida de por que estão tentando tirar o mandato de gente como Sâmia, é porque ela está colocando o dedo na ferida. Eu peço a vocês, e vocês lembram que eu falo aqui com vocês já há algum tempo, como é importante observar quem é que financia a campanha desses políticos. E esse episódio mostra isso, né? Essa tal dessa Nancy, ela fez campanha, ela ajudou esses políticos e agora eles estão pagando, né, essa ajuda toda, né, tentando favorecer os interesses dela, que todas as evidências apontam que se trata de uma grileira. Tudo, as evidências que a gente tem disponíveis sugerem isso. Mas enfim, eu quero pedir a vocês que vocês assinem a petição para manter Nízia Trindade Lima no Ministério da Saúde. Quem gosta muito aqui do canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreve, liga o sininho, quem sabe entra no nosso grupo, mais informações no comentário fixado, né? E nos ajuda aí a continuar crescendo. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.